Quando a gente fala de sequência de filme, principalmente de ação ou policial, a expectativa costuma ser baixa. A maioria tenta repetir o que deu certo no primeiro. Mais tiro, mais porrada, mais barulho, mas raramente vai além. Tropa de Elite 2, O Inimigo. Agora é outro, dirigido pelo José Padilha, é uma dessas exceções raras. Ele não só continua a história, mas eleva tudo para um outro nível. O foco muda completamente. Sai da guerra nas ruas e entra no campo mais perigoso, o sistema. E o que esse filme mostra é forte, é real e, infelizmente, muito atual. A história se passa alguns anos depois do primeiro filme. O Capitão Nascimento, agora coronel, interpretado brilhantemente pelo Wagner Moura, já não está mais nas operações com o BOPE. Ele subiu de cargo, virou uma figura política dentro da Secretaria de Segurança. E logo de cara, a gente percebe que ele acredita que agora vai conseguir mudar as coisas de cima para baixo. Mas ele logo descobre uma verdade cruel. O inimigo agora não é mais o traficante armado na favela. O inimigo está de terno, no gabinete, com poder nas mãos. É o próprio Estado. O filme começa com uma operação no presídio que termina mal. Vira escândalo político. Nascimento é afastado do BOPE e promovido para um cargo de comando. Parece vitória, mas é armadilha. Ele começa a ver por dentro como o jogo é jogado. E o que ele descobre é assustador. As favelas agora estão sob controle das milícias. Grupos formados por ex-policiais e bandidos disfarçados de protetores. Eles extorquem os moradores, mandam e desmandam, e o pior, estão protegidos por políticos e autoridades que usam essa estrutura para se manter no poder. O mais assustador é que tudo isso acontece com o apoio da mídia. Os jornais, a TV, tudo manipulado para mostrar o que eles querem. Para colocar medo nas pessoas, justificar ações violentas e esconder os verdadeiros culpados. Nascimento tenta agir, ele quer fazer justiça. Mas começa a perceber que está dentro de um sistema sujo, onde cada passo tem um preço. E aí vem a parte mais forte do filme. Ele começa a se questionar. Será que ele ajudou a piorar tudo isso? Será que com tanta violência e repressão, ele só alimentou um monstro ainda maior? A atuação do Wagner Moura é simplesmente espetacular. Diferente do primeiro filme, onde ele era um capitão durão, que via tudo em preto e branco, aqui ele mostra um lado mais humano, mais reflexivo. Ele sente culpa, sente dúvida e, principalmente, sente medo de ter criado um legado perigoso. Um sistema que continua violento, mas agora mais organizado, mais institucional. E aí entra outro personagem fundamental, o Fraga, vivido pelo Irandir Santos. Ele é professor, defensor dos direitos humanos e também novo marido da ex-mulher do Nascimento. Eles são completamente opostos. Um acredita na força, o outro na palavra. Mas o filme faz um trabalho brilhante em mostrar que, no fundo, os dois querem a mesma coisa: um Brasil melhor. E é justamente esse contraste que faz a relação deles ser tão interessante. Eles discutem, brigam, mas aos poucos vão se entendendo. E no fim, percebem que precisam um do outro. A direção do José Padilha é afiada. Ele sabe criar tensão, sabe conduzir a história sem enrolação. O filme é mais político do que o primeiro, mas não perde o ritmo. Tem ação, tem drama, tem suspense. A fotografia é crua, realista. Parece até documentário em certos momentos. As cenas de tiroteio são impactantes, mas o que realmente prende a atenção é o conteúdo, o que está por trás das balas. Um dos pontos mais fortes do filme é a narração em off do Nascimento. A gente entra na cabeça dele, escuta os pensamentos, as dúvidas, os medos. E não é só narração explicativa, é emocional. É um desabafo, é como se ele estivesse contando tudo pra gente, tentando entender junto com o público onde tudo deu errado. E é isso que torna o filme tão poderoso. Ele não é só sobre corrupção. Ele é sobre como o sistema é construído para funcionar assim. Como o povo muitas vezes acaba aceitando por medo, por necessidade ou por falta de escolha. E como quem tenta lutar contra isso é silenciado, ignorado ou até eliminado. Mas o filme também é pessoal. Mostra o lado humano do Nascimento. Mostra ele como pai, tentando se reconectar com o filho.
E essa relação com o filho mostra muito sobre a transformação dele. O garoto quer ser como o Fraga, não como o pai. Ele quer diálogo, não arma. E isso dói. Dói no nascimento como homem, como pai, como policial. Porque ele começa a entender que talvez o caminho da força não seja o único. Talvez nem seja o certo. Quando o filme termina, você não sai aliviado. Você sai pensativo, sai com raiva, sai com aquele nó na garganta. Porque o que foi mostrado ali, apesar de ser ficção, tem muita verdade. É um retrato do Brasil. E não só do Brasil. É um retrato de qualquer país onde o poder corrompe, onde a violência é usada para esconder interesses maiores, onde o povo sofre calado enquanto os de cima lucram. Tropa de Elite 2 é um filme necessário, é corajoso. Ele aponta o dedo onde ninguém quer apontar. Ele mostra que o problema não é só o bandido com fuzil na mão. O problema é quem dá o fuzil, quem lucra com a guerra, quem finge que está combatendo o crime, mas está alimentando ele por baixo dos panos. É por isso que o filme fez tanto sucesso no Brasil, porque ele disse verdades que todo mundo já suspeitava, mas que ninguém tinha coragem de falar. E disse com força, com cinema de qualidade, com um roteiro bem feito, com atuações brilhantes. No fim, o filme é mais que entretenimento. É denúncia, é reflexão, é um aviso. O verdadeiro inimigo, às vezes, está dentro de casa, dentro do sistema, dentro da gente. Se você ainda não viu, veja. Não só pelos tiros e ação. Veja pela mensagem. Veja para entender o país onde a gente vive. Veja para pensar. Porque às vezes o cinema tem o poder de abrir os olhos que a realidade já cansou de tentar abrir.